Se você ignorar o que vai acontecer no céu no dia 3 de março, terá que esperar até a véspera de Ano Novo de 2028 para ter outra oportunidade, quase 3 anos a partir de agora. Isso não é um título exagerado para chamar atenção. É algo confirmado pela NASA, por observatórios do mundo inteiro e por todos os calendários de eclipses existentes. A lua de sangue de 3 de março de 2026 será o último eclipse lunar total visível na Terra até a última noite de 2028. Você está diante de uma janela que está se fechando. Enquanto a maioria das pessoas vai dormir sem perceber nada, enquanto muitas estarão distraídas nas redes sociais sem notar o que acontece acima de suas cabeças, quem entende as leis mais profundas da realidade verá essa noite como um dos portais lunares mais fortes da década. Porque 3 de março não é apenas um evento astronômico, é o encontro de 3 forças raras no mesmo momento: um eclipse lunar total, a lua de sangue, a última até 2028, o Festival das Lanternas, celebrado há mais de 3.000 anos como uma das noites mais sagradas do calendário lunar chinês, e ainda uma lua cheia em Leão, signo ligado à força pessoal, identidade verdadeira e visibilidade. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, antigas tradições de diferentes culturas dizem a mesma coisa. É uma noite em que intenções profundas podem marcar a realidade por anos, não apenas por algumas semanas. Hoje, você vai entender exatamente o que acontece no céu no dia 3 de março, porque este é um evento raro dentro desta década e qual é a prática indicada para essa noite. Se você está ouvindo isso agora, encare como uma sincronicidade, porque o momento é este. Talvez você pense: lua cheia acontece todo mês, eclipses lunares também não são tão raros. A pergunta é justa. A diferença não está apenas no tipo de evento, mas no que se alinha ao mesmo tempo. Pense em 3 ondas no mar. Cada uma sozinha pode ter 1 ou 2 metros. Mas quando 3 ondas se encontram exatamente no mesmo ponto, elas se somam e criam algo muito maior. O que seria pequeno se torna intenso. 3 de março é esse ponto de encontro, e há um detalhe essencial sobre essa lua de sangue. Depois de 3 de março de 2026, a lua não voltará a entrar completamente na sombra da Terra até 31 de dezembro de 2028, quase 3 anos depois. Um eclipse lunar total exige um alinhamento extremamente preciso entre Sol, Terra e Lua, com a Lua passando totalmente pela parte mais escura da sombra da Terra. Em muitos anos isso simplesmente não acontece, por isso não se trata de algo comum. Trata-se do fechamento de um ciclo raro. Durante um eclipse lunar total, a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. A sombra do nosso planeta cobre totalmente a Lua. No dia 3 de março de 2026, esse alinhamento será exato, e a fase total do eclipse durará cerca de 58 minutos. E então ocorre o fenômeno que há milhares de anos impressiona civilizações. A Lua não desaparece no escuro. Ela fica vermelha, de um vermelho profundo, intenso, quase vivo. Isso acontece porque a Terra tem atmosfera. Durante o eclipse, a atmosfera funciona como uma lente, curvando a luz do Sol ao redor do planeta e enviando parte dessa luz até a Lua. As cores azul e violeta se dispersam. As cores vermelha e alaranjada continuam e alcançam a superfície lunar. Os cientistas explicam assim: em um eclipse lunar total, todos os nasceres e pores do Sol que estão acontecendo naquele momento na Terra são projetados ao mesmo tempo na Lua. Imagine isso com calma. Não é apenas um nascer do Sol, são todos os nasceres do Sol acontecendo naquele instante em diferentes partes do planeta. E todos os pores do Sol também. A luz atravessa a atmosfera da Terra, contorna o planeta, viaja cerca de 384 mil quilômetros até a Lua, reflete em sua superfície e percorre mais 384 mil quilômetros até chegar aos seus olhos. Quando você olha para uma lua de sangue, não está vendo algo estranho ou misterioso vindo de fora.
Está vendo a própria atmosfera da Terra refletida no céu. O que você está vendo é a luz da própria Terra sendo devolvida para você. Não há metáfora nisso, é óptica, é física pura. Mas durante a fase total do eclipse acontece algo que quase ninguém comenta. Quando a Lua entra totalmente na sombra da Terra, a temperatura da sua superfície despenca cerca de 300 graus Celsius em poucos minutos, não em horas. Ela pode sair de mais de 100 graus Celsius para algo abaixo de menos 170 graus Celsius em questão de minutos. Essa é uma das mudanças naturais de temperatura mais rápidas de todo o sistema solar. As civilizações antigas não tinham instrumentos para medir isso, mas percebiam que havia algo diferente naquela noite. Algo intenso estava acontecendo acima de suas cabeças, e em diferentes continentes, sem contato entre si, observaram que a consciência humana também parecia mudar durante um eclipse lunar total. Os pensamentos ficavam mais lentos, a percepção interna ficava mais nítida. O que normalmente ficava escondido começava a vir à tona. Eles chamaram isso de portal. Não por superstição, mas porque estavam atentos ao que sentiam. Na tradição védica, o eclipse lunar total era chamado de Chandragrahan, a passagem da sombra. Um momento em que o fluxo comum da realidade parecia mais aberto. Entre os maias e astecas, na Mesoamérica, as luas de sangue eram vistas como momentos máximos, quando a linha entre o que é e o que pode ser ficava mais fina. Cerimônias atravessavam toda a noite do eclipse. No Egito Antigo, a lua de sangue era associada à tocha de Ra, uma luz que revelava o que estava escondido, o que ainda não tinha sido resolvido. Culturas separadas por oceanos, ao longo de milhares de anos, chegaram a uma ideia parecida. A lua de sangue não é apenas uma noite em que a lua parece diferente. É uma noite em que a fronteira entre a realidade comum e o campo mais profundo de possibilidades fica mais sensível. No dia 3 de março, a lua estará na constelação de Leão. A NASA confirma isso. Próxima a ela estará a estrela Régulus, cujo nome vem do latim rex, rei. Régulus é conhecida como o coração do leão, o coração do rei visível sob a luz vermelha do eclipse. Voltaremos a falar de Leão em breve. Esse é o primeiro portal. O segundo portal é o Festival das Lanternas. Há cerca de 3.000 anos, em várias regiões da Ásia, uma noite do ano é considerada o momento mais sagrado de encerramento e selamento. Não é o começo, é o selo. No calendário lunar chinês, o ano novo começa na primeira lua nova, mas durante 15 dias, as celebrações caminham em direção a um momento final. No 15º dia, na primeira lua cheia, após o ano novo, as famílias saem com lanternas acesas. A luz sobe ao céu, e aquilo que foi declarado na lua nova deixa de ser apenas uma intenção solta. Torna-se um direcionamento assumido. Esse é o Festival das Lanternas, Yuan Shaoji. O princípio é simples. A luz que você carrega nessa noite representa o que você está levando para um novo ciclo. Não o que você espera ter um dia, mas o que já está assumindo agora. E em 3 de março de 2026, o Festival das Lanternas acontecerá sob uma lua que não será branca, será vermelha. Imagine milhares de lanternas humanas subindo ao céu, e acima delas, em vez da lua cheia comum, uma lua de sangue intensa, iluminada por todos os nasceres e pores do sol da terra ao mesmo tempo. Luz humana abaixo, luz cósmica acima, as duas no mesmo céu. Quando a lua de sangue coincide com o Festival das Lanternas, o selo não é feito em um tempo comum, é como se fosse comprimido. Aquilo que levaria anos para se desenvolver começa a se mover. E há um ensinamento central nessa noite. Não é uma noite para desejar, é uma noite para selar. Um desejo vive no futuro. Eu quero, eu espero, quem sabe um dia. Uma intenção selada vive no presente. Isso é quem eu sou. Essa é a minha direção. Isso já está em movimento. Na noite da lua de sangue, você para de apenas esperar e passa a selar. Esse é o segundo portal. Quando a lua de sangue coincide com o Festival das Lanternas, o selo não é feito em um tempo comum. É como se fosse comprimido.
aquilo que levaria anos para se desenvolver começa a se mover. E há um ensinamento central nessa noite. Não é uma noite para desejar, é uma noite para selar. Um desejo vive no futuro. Eu quero, eu espero, quem sabe um dia. Uma intenção selada vive no presente. Isso é quem eu sou. Essa é a minha direção. Isso já está em movimento. Na noite da lua de sangue, você para de apenas esperar e passa a selar. Esse é o segundo portal. O problema é que a maioria das pessoas até entende a ideia de selar uma intenção, mas não sabe como sustentar isso depois que a noite passa. Selar não é apenas declarar algo com emoção, é reorganizar identidade, comportamento e foco para que aquilo que foi afirmado no presente não volte a ser apenas um desejo escondido no futuro. Sem estrutura interna, o selo se dissolve na rotina, a intenção vira memória, e a força daquela noite se dispersa na primeira distração. É exatamente por isso que o livro Seu Eu Superior se torna estratégico nesse momento. Ele não foi criado apenas para inspirar, mas para ensinar como transformar uma declaração selada em identidade prática. Como sair do eu espero e realmente viver no eu sou. O livro mostra como alinhar mente, emoção e ação para que aquilo que você decidiu sob a lua de sangue, seja prosperidade financeira, relacionamentos mais profundos ou vitalidade física e emocional, deixe de ser expectativa e passe a ser consequência natural de um estado interno coerente. Uma noite poderosa pode comprimir o tempo, mas quem sustenta a direção é você nos dias seguintes. O seu eu superior funciona como um mapa para manter o selo ativo. Ele organiza sua consciência para que o dinheiro flua com menos resistência, para que seus vínculos amadureçam com mais equilíbrio e para que sua energia física e mental não seja desperdiçada tentando sustentar versões antigas de si mesmo. Não é repetição mecânica de frases, é reposicionamento interno. No primeiro comentário fixado, você encontra o acesso ao seu eu superior. Selar uma direção sem método é como acender uma lanterna e depois apagá-la por falta de cuidado. Ler, aplicar e integrar o que está no livro é a forma prática de garantir que aquilo que você declarou sob a lua de sangue continue em movimento ao longo dos próximos ciclos. Sentir que a janela está aberta é importante, mas organizar sua identidade para atravessá-la é o que realmente transforma resultados. O terceiro portal é a lua cheia em Leão, e é aqui que tudo muda no dia 3 de março. Esse é o portal mais pessoal, mais poderoso e também o mais mal compreendido. Nessa data, a lua estará, astronomicamente, na constelação de Leão. A estrela Régulus, conhecida como o coração do leão, estará brilhando próxima, visível sob a luz avermelhada do eclipse. Leão é uma das constelações mais antigas reconhecidas pela humanidade. Civilizações na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e na China, mesmo sem contato entre si, identificaram esse mesmo grupo de estrelas como um leão ou um animal real. Por quê? Porque os antigos observadores do céu perceberam que o Sol passa por Leão no auge do verão. É o período de mais calor, mais luz, mais força vital. O leão era visto como o predador que não teme nada, o ápice, o soberano, aquele que não pede permissão para ser o que é. Em praticamente todas as tradições que estudavam o céu, Leão representa poder autêntico. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. O rei ou a rainha interior que não depende da aprovação externa para existir como realmente é. Agora, o que uma lua cheia em Leão faz? Toda lua cheia ilumina. O que estava crescendo no escuro vem à superfície. Não há como se esconder sob uma lua cheia, mas uma lua cheia em Leão ilumina algo muito específico: a distância entre quem você está representando ser e quem você realmente é. Leia isso com atenção. A distância entre quem você vem encenando ser e quem você realmente é. A maioria das pessoas vive com um espaço entre essas duas versões, e manter esse espaço
consome uma quantidade enorme de energia todos os dias. Esse espaço funciona assim. Você se apresenta como alguém forte, equilibrado, no controle, avançando na vida. Mas por dentro, existe outra versão de você que ainda está esperando. Esperando autorização. Esperando que as circunstâncias fiquem perfeitas. Esperando que alguém diga: agora sim, você é suficiente. Você pode ir em frente. E essa espera cansa. A lua cheia em Leão não sustenta essa atuação. Não porque seja dura, mas porque simplesmente não acredita que você precise continuar esperando. O leão não olha ao redor para ver se é aprovado antes de decidir quem é. Ele simplesmente é, inteiro, sem pedir desculpas. A lua de sangue acrescenta algo que uma lua cheia comum em Leão não teria. Durante um eclipse lunar total, a sombra da Terra atravessa literalmente o rosto da lua. No mundo antigo, isso era visto como a sombra se tornando visível, o inconsciente vindo à superfície sob plena iluminação. Uma lua de sangue em Leão é o momento em que sua própria sombra, as partes que você escondeu, reprimiu ou cobriu com uma performance, se torna visível. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque você não pode soltar aquilo que não consegue enxergar. E não pode selar uma nova identidade enquanto a antiga continua agindo escondida por baixo da superfície. Na psicologia junguiana, a sombra não é o inimigo. Ela é o depósito de tudo aquilo que um dia te disseram que era inaceitável, sua força, sua raiva, sua tristeza, seus desejos, sua intensidade, sua potência completa. A lua de sangue em Leão chama a sua sombra para frente com um propósito. Ela não vem para te acusar, mas para te oferecer uma escolha. A escolha de olhar com clareza tudo o que você vem carregando, reconhecer isso por inteiro e decidir. Decidir integrar. Decidir parar de gastar energia tentando esconder ou suprimir partes suas. Decidir permitir que tudo isso faça parte da pessoa soberana que você realmente é. É isso que as tradições antigas chamavam de coroação. Não é uma cerimônia onde alguém coloca uma coroa na sua cabeça. É o momento em que você enxerga com honestidade tudo o que existe em você, o que é brilhante e o que está ferido, o que é forte e o que tem medo, o que é visível e o que sempre ficou na sombra, e diz: tudo isso é meu, tudo isso sou eu. E a partir desta noite, escolho carregar isso como uma pessoa inteira, não como metade de uma atuação. Não se trata de eliminar o que você não gosta em si mesmo, trata-se de integrar. Transformar tudo isso em um ser completo, soberano, sem precisar se defender o tempo todo. E quando essa iluminação total acontece, algo extraordinário se torna possível. Você para de se dividir. Para de desperdiçar energia tentando sustentar a distância entre quem você aparenta ser e quem você realmente é, e descobre que, quando essa distância desaparece, a versão que surge é a mais poderosa que você já foi. Essa é a coroação sob uma lua de sangue em Leão. Esse é o terceiro portal. 3 leis governam esse portal. Lei 1. Máxima iluminação. Na física quântica, antes de ser observado, uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo. No momento em que um observador consciente interage com o sistema, essa multiplicidade colapsa e uma única realidade se manifesta. Sua consciência é o observador. No dia a dia, sua intenção precisa competir com um grande volume de ruído mental e estímulos externos. Seu foco se dispersa. Durante um eclipse lunar total, o ambiente energético muda. A queda brusca de temperatura na Lua, a alteração no espectro de luz que atinge a Terra, tudo isso cria uma mudança real no cenário físico. Não é que seu sinal fique mais forte, é que o ruído diminui. E nesse silêncio relativo, sua intenção pode se imprimir com mais profundidade e clareza. Lei 2. Revelação. A lua de sangue mostra onde você realmente está. Não onde você imagina estar, mas onde de fato se encontra. Esse é um dos maiores presentes possíveis, porque você não pode transformar o que não consegue enxergar. Onde sua vida está alinhada com sua natureza verdadeira, você sente confirmação, clareza, direção.
Onde ainda está preso a padrões antigos, você sente pressão, desconforto, inquietação. Ambos são sinais valiosos. A confirmação mostra onde expandir. O desconforto indica onde redirecionar. A lua de sangue não exige perfeição, exige honestidade. E honestidade é o início de toda transformação real. Lei 3. Selamento. O Festival das Lanternas, celebrado há milhares de anos, existe para marcar um selo. A lua de sangue intensifica esse selo porque representa a conclusão em nível astronômico. A lua entra na sombra, torna-se vermelha e depois retorna lentamente à luz branca. Esse arco foi reconhecido por muitas tradições como um processo de iniciação. Você entra na escuridão, enxerga o que é revelado, integra o que vê e sai renovado quando a luz retorna. Você entra com olhos honestos, é mostrado tudo, integra o que foi revelado e emerge quando a lua volta a brilhar branca como a pessoa soberana que escolheu ser. Quanto à prática dessa noite, existem 3 possibilidades. Você pode escolher a que mais ressoa com você ou combinar as 3. Mas entenda algo importante. Não é o ritual que cria o efeito, é a sua intenção. Velas, papel, fogo são apenas âncoras para o foco. É possível fazer tudo isso sem nenhum objeto, apenas com clareza interna. Apenas você, sua consciência e sua vontade. Isso já é suficiente. Você pode usar papel e caneta se quiser, mas não é obrigatório. O silêncio e a privacidade são essenciais. O tempo também importa. Pela manhã e durante a tarde, reserve um momento para refletir. Sente-se com as perguntas que a lua de sangue já está fazendo dentro de você. Quem você escolhe ser agora? Qual parte sua você vem escondendo e já está pronto para revelar? No começo da noite, desacelere. Reduza estímulos. Diminua o ruído externo e interno. A partir das 21 horas começa a janela mais intensa. Se for possível, vá para um lugar onde possa ver a lua. Olhe para ela. Lembre-se, aquela luz vermelha é o resultado de todos os nasceres e pores do Sol da Terra sendo desviados pela atmosfera e viajando 384 mil quilômetros até seus olhos. Deixe essa imagem entrar no seu corpo. Depois da meia-noite, a profundidade aumenta. Muitas culturas antigas permaneciam acordadas durante toda a noite de eclipse para assistir a lua vermelha retornar lentamente ao branco. É como ver morte e renascimento acontecendo diante de você. Primeira prática, a coroação. Fique de pé e olhe para a lua de sangue ou visualize-a com clareza. Veja o vermelho intenso, imagine Régulos brilhando próximo, o coração do leão. Primeiro, fale a sombra em voz alta. Diga uma coisa que você tem representado, um ponto onde você tem sido menor do que realmente é, um lugar onde ficou esperando autorização. Eu tenho escondido minha força. Eu tenho esperado aprovação. Eu tenho fingido que não preciso de nada. Fale. Tornar isso audível torna real. Não é vergonha, é clareza. Depois, declare sua soberania. Não diga eu quero ser ou estou tentando ser. Diga eu sou. Eu sou alguém que vive com visibilidade. Eu sou alguém que cria a partir de quem realmente é. Eu sou soberano da minha própria realidade. Repita cada afirmação 3 vezes. A terceira vez é o selo. Em seguida, sinta. Não é euforia. É uma firmeza tranquila, como quem finalmente assume algo que sempre foi seu. Antes de dormir, repita suavemente. Eu sou inteiro. Eu estou coroado. Está selado. Segunda prática. A carta da sombra. Escreva no topo da página o que essa lua de sangue está revelando. Responda sem editar. O que eu tenho representado que me consome energia todos os dias. O que eu sei que sou, mas tenho medo de assumir. Se eu parasse de esperar permissão, o que faria primeiro? Para cada padrão identificado, escreva. Eu vejo isso. Eu reconheço isso. Eu não gasto mais energia sustentando essa atuação. Eu escolho integrar. Depois, do outro lado da página, escreva quem você é quando essa atuação termina, no tempo presente. Eu sou alguém que
e complete. Leia os dois lados em voz alta. Depois dobre a folha e guarde. Não mostre a ninguém. Daqui a um ano, releia. Terceira prática: a visualização da lanterna. Feche os olhos, respire devagar até ficar totalmente calmo. Imagine a lua de sangue acima de você, profunda e vermelha. Sinta que ela ilumina tudo o que precisa ser visto. Depois, imagine uma lanterna em suas mãos. Essa luz representa quem você já escolheu ser. Não é um desejo futuro, é uma identidade assumida. Veja essa lanterna subir em direção à lua vermelha. Luz humana abaixo, luz cósmica acima. Quando as duas se encontram, sinta o selo sendo feito. Não como um pedido, mas como uma decisão. O ponto central é simples. Não é o objeto, não é a vela, não é o papel. É sua intenção clara, é sua honestidade, é sua escolha consciente de deixar de atuar e começar a ser. Lembre-se, você está recebendo a luz comprimida de todos os nasceres e pores do sol da Terra sendo redirecionada até você. Deixe seu corpo realmente sentir isso. No centro do seu peito, imagine uma lanterna. A sua lanterna do Festival das Lanternas. A luz que você está carregando para este novo ciclo. Observe a chama sem julgar. Está forte e firme? Está pequena? Está tremendo? O que aparecer é verdadeiro. Agora, respire em direção a essa chama. Não tentando forçar que ela cresça, mas permitindo. Essa luz sempre esteve aí. Talvez você apenas estivesse abafando. Veja a chama ficar mais clara, mais estável, mais luminosa. Enquanto isso, imagine a lua de sangue acima de você mudando lentamente de vermelho profundo para tons de laranja, cobre, até retornar ao branco. Quando o branco reaparece, sua lanterna se transforma em um dourado estável. O vermelho revelou o que precisava ser visto. O branco mostrou sua identidade soberana. O dourado selou sua direção. Então diga, em voz alta ou em silêncio: eu sou inteiro. Eu levo minha luz adiante. Está selado. Qual prática escolher? A primeira é para quem já sabe qual sombra está pronto para liberar e deseja declarar sua soberania de forma direta. A segunda é para quem acessa a verdade escrevendo e quer guardar um registro dessa noite. A terceira é para quem se conecta melhor por meio da visualização e do silêncio. 5 minutos de presença verdadeira valem mais do que horas repetindo algo de forma mecânica. Depois do dia 3 de março, o ritual termina, mas o processo continua. De 4 a 6 de março, permaneça em silêncio sobre o que fez. Não compartilhe suas intenções. Nos primeiros dias, falar pode dispersar energia. Observe os sinais. Sincronicidades tendem a se tornar mais frequentes após uma lua de sangue. Pessoas certas surgem, informações aparecem, oportunidades inesperadas se apresentam. É como se o campo ao seu redor estivesse se reorganizando em torno da intenção que você selou. A partir de 7 de março, viva a partir da sua identidade soberana. Não estou me tornando, mas eu sou. Tempo presente. Todos os dias faça pelo menos uma escolha como a versão coroada de si mesmo, não a versão que atua, não a versão que espera. A lua de sangue selou a direção. Suas escolhas diárias confirmam. E como saber se funcionou? Existem 4 sinais principais. Primeiro, os sonhos na noite de 3 de março podem ser intensos, vívidos, cheios de emoção. Não tente interpretar demais, apenas receba. A intensidade mostra que algo profundo foi ativado. Segundo, as sincronicidades nos dias seguintes, encontros certos, informações certas, portas que se abrem sem planejamento. Terceiro, uma sensação de leveza específica. Não é euforia, é leveza real. Quando você para de sustentar a distância entre quem finge ser e quem realmente é, a energia antes usada para manter essa divisão se libera. Quarto, um saber interno. Não é esperança, não é pensamento positivo forçado. É uma certeza tranquila, como a certeza de que o sol nascerá amanhã. Se você sentir isso, o selo foi feito. O resto é tempo e ação. Agora faça o seguinte: escreva nos comentários uma única frase. Comece com:
3 de março de 2026 e termine com um objetivo específico no passado, como se já tivesse acontecido. Não escreva eu vou ou eu quero, escreva eu fiz, eu me tornei, eu conquistei. Por exemplo, 3 de março de 2026, eu lancei meu negócio e ganhei meus primeiros 100 mil. 3 de março de 2026, eu encontrei um parceiro amoroso e construí uma relação profunda e feliz. 3 de março de 2026, eu transformei meu corpo e recuperei minha energia e força. 3 de março de 2026, eu assumi meu poder criativo e meu trabalho alcançou 1 milhão de pessoas. Por que isso importa? Porque quando você escreve publicamente, digitando, formando palavras e publicando, você cria uma declaração física. O ato muscular de escrever ancora sua intenção de forma diferente do que apenas pensar. E escrever no passado é essencial. A mente subconsciente não diferencia claramente uma experiência vivida de uma experiência declarada com emoção e convicção. Quando você diz "eu fiz", seu sistema nervoso começa a reorganizar percepção e comportamento para se alinhar com essa realidade interna. Além disso, quando você vê outras pessoas fazendo o mesmo, a intenção individual é amplificada pela força do grupo. Você não está sozinho nessa noite. Você está participando junto com milhares de outras pessoas que estão tomando a mesma decisão. Escreva sua frase agora. 3 de março de 2026. Eu... E complete com o que você realizou, se tornou ou conquistou. Esse é seu primeiro passo físico, seu ponto de não retorno. E mais uma coisa. Sua realidade é moldada pelas informações que você consome todos os dias. Assistir a este vídeo pode mudar algo em você por um tempo, talvez por um dia, talvez por uma semana. Mas depois, o fluxo comum volta. O ruído, o conteúdo que puxa sua atenção de volta para o padrão antigo. É por isso que foi criado um canal complementar. Cada notificação funciona como um lembrete, um chamado. Volte. Lembre-se de quem você escolheu ser na noite da lua de sangue. Um vídeo pode mudar sua forma de pensar por um curto período. Exposição constante a uma frequência diferente pode mudar a direção da sua vida. Lá você encontra novos conteúdos, práticas em texto, datas importantes de 2026 e uma comunidade caminhando na mesma direção. O link está na descrição. Você agora entende o que o mundo antigo já sabia. 3 de março de 2026 não é apenas uma data, é o fechamento de uma janela. A última lua de sangue até a véspera de Ano Novo de 2028. É o Festival das Lanternas com 3.000 anos de tradição de selamento, e desta vez sob uma lua vermelha. É também a lua cheia em Leão, a lua da coroação. Esta é a noite em que a sombra é iluminada, a atuação é liberada, e o eu soberano é finalmente assumido por completo. 3 leis governam esta noite: máxima iluminação, revelação e selamento. 3 práticas estão disponíveis para você: a coroação, a carta da sombra e a visualização da lanterna. Agora, a escolha está diante de você. Você pode usar esta noite. Pode ficar sob a lua de sangue e enxergar com clareza o que sempre foi verdade. Pode soltar a atuação. Pode assumir a coroa. Pode selar sua direção para o ano que está começando, ou pode simplesmente deixar passar. A próxima lua de sangue só acontecerá na véspera de Ano Novo de 2028. Esta é a sua janela agora. Não acredito que você esteja aqui por acaso. Entre todos os vídeos que poderia ter assistido hoje, você encontrou este e permaneceu até o fim. Essa já é a primeira sincronicidade. A pergunta agora é simples. O que você fará com isso? A lua de sangue já está no céu. E se você ignorar o que está acontecendo no dia 3 de março, terá que esperar até 31 de dezembro de 2028 para ter outra oportunidade quase 3 anos depois. Isso não é exagero. É um fato astronômico.